Bem-vindos ao encontro desta noite. O tema que trouxemos para hoje, nós denominamos de inevitabilidade. O maior exemplo que nós conhecemos de inevitabilidade é a morte. A morte é inevitável para todos. Cada um pode fazer o que quiser. Pode mover céus, terras, montanhas, rios. Porém, cedo ou tarde, ela alcança todo mundo. Homens, animais, plantas, minerais e até os deuses têm o seu ocaso. Não que eles morrem ou venham a morrer. Eles, nos seus ciclos, se renovam. É o renascimento dos deuses. Inevitável também é o que acontece a cada um de nós depois da morte. E aí não adianta ter medo ou coragem. Ocorrida a morte, a alma se desprende do corpo e vai para onde tem que ir. E não há força humana capaz de impedir a ação desse desiderato cósmico. Os livros sagrados, normalmente, dizem que a alma que desencarna percorre os lugares onde viveu antes. Dizem ainda que ela vê tudo o que fez de forma retrospectiva. Alguns dizem que o desencarnado se alegra pelas boas condutas e se amargura pelas más ações cometidas em vida, exceto quando se trata de almas endurecidas, maldosas, irredentas ou diabólicas, que já despertaram no mal e para o mal. Essas não sentem mais nada. Após haver passado por distintos lugares e haver examinado a conduta da sua vida pregressa, impelida por forças indomáveis, fortes e mecânicas, a alma, recém-desencarnada, chega ao Tribunal da Justiça, lá na antecâmara da região inferior do mundo. E ali, querendo ou não querendo, inevitavelmente é julgada. Ela própria assiste o seu julgamento. Não tem como nem para onde fugir ou escapar. Todos esses eventos são inevitáveis, quer aceitemos ou não, pois nada mais são do que o cumprimento de leis desconhecidas, que aqui, no triste formigueiro humano, chamamos de deuses, mestres, juízes, arcontes, regentes, dentre outros tantos. A organização do cosmo infinito é tão perfeita, é tão exata e precisa, que se não fosse assim, a vida, o universo, o cosmo desabaria, tal qual desabaram os impérios e tal qual está desabando o nosso país e nosso planeta. É inevitável. Não importa quem criou ou por que as leis cósmicas foram criadas. O fato é que elas existem. E quando não cumpridas ou mal cumpridas, a organização ou oikonomia, como se diz em grego, desaba. Não é preciso ser gênio para entender isso. Aqui em nosso mundo podemos elidir as leis, podemos comprar juízes, podemos protelar processos até se prescreverem. E podemos fazer leis que protegem ou legalizam determinadas condutas e procedimentos ilícitos, que sempre favorece os mesmos, encastelados em seus nichos ou ninhos, tal qual os diabos e suas máfias fazem nos domínios dos seu Hades. É de lá que vem a inspiração e a tecnologia, digamos assim, para fazer o mesmo aqui na superfície. Porém, é inevitável que as leis maiores anulem, se sobreponham ou se façam valer sobre as leis menores, cedo ou tarde. As leis maiores são isso que chamamos de justiça divina. As leis menores é tudo isso que temos em nosso mundo, que se expressa como burocracia judiciária ou justiça cega, ou ainda injustiça institucionalizada. Assim como a morte segunda é inevitável para todos,
A destruição da nossa economia perversa e cruel também já se tornou inevitável. Somos impotentes diante da morte, como somos impotentes diante dos infortúnios e desgraças que nos acometem, seja de forma individual ou coletiva. O karma pode ser negociado e também pode ser modificado até determinado ponto, mas depois torna-se inegociável e seu cumprimento inevitável. Somos livres para semear, mas a colheita do que semeamos também é inevitável, pois o karma faz parte da inevitabilidade do universo. E novamente, querendo ou não querendo, com medo ou sem medo, decidir e fazer escolhas é inevitável, e não escolher também é escolher, inevitavelmente. Crenças e ilusões religiosas, doutrinárias ou culturais de nada servem. Por isso, despertar a consciência aqui e agora também é inevitável para aqueles que querem ter algum domínio sobre o fio de sua existência e sobre os processos kármicos e daqueles do pós-morte. No entanto, a ignorância, que é o maior de todos os pecados humanos, inevitavelmente faz de nós fantoches e joguetes das forças indomáveis e mecânicas da natureza e de todos os seus regentes, governantes, reis, senhores, encarregados, supervisores, etc., os quais têm a tarefa ou a missão de conduzir tudo e todos. Enfim, é missão deles, é a tarefa deles, é o trabalho deles fazer funcionar o universo. Assim como os funcionários de uma grande empresa que a fazem operar e gerar resultados aqui em nosso mundo. Bem disse nosso mestre Samael Aun Weor ao responder algumas perguntas sobre temas como esse. E o que disse o mestre na ocasião? Em suas próprias palavras, disse ele: nem sempre a consciência dos seres humanos esteve tão adormecida quanto agora. No começo, havia algo de sono, mas depois da submersão do continente Atlante, as pessoas tornaram-se profundamente hipnotizadas pelo sinistro poder do abominável órgão kundartiguador. É claro que o ego, o eu, é o resultado desse órgão. E como esse órgão hoje está adormecido, ele, portanto, é subjetivo e está em dormência. E a consciência, por consequência, permanece atuando dentro dele também de forma subjetiva. E prossegue o mestre, dizendo: se eu digo que a humanidade está hipnotizada, não estou dizendo algo errado. Entretanto, as pessoas não se dão conta de estarem em estado de hipnose. As pessoas acreditam estarem despertas, e aí está o grande erro. Somente vem a saber que esse hipnotismo existe quando essa força atua de forma mais leve ou quando se concentra em determinado sujeito, numa sessão hipnótica, por exemplo. Fora desses instantes, as pessoas ignoram que se encontram em estado hipnótico ou de profundo sono. E prossegue o mestre, dizendo: quando viemos ao mundo, ao nascer, formamos nova personalidade. Depois, entramos em alguma escola e, como é normal, somos educados de acordo com os costumes da época e recebemos toda classe de conceitos e preconceitos. Dessa forma, com esse lastro, criamos em nós uma falsa consciência. Mas a essência em si mesma segue dormindo nas profundezas. E é na consciência que se encontram depositados os dados que necessitamos para a autorrealização íntima do ser,
Mas esta consciência continua relegada, repito, e até mesmo qualificada de subconsciência. E conclui o mestre com estas palavras: precisamos despertar, rasgar o véu, acabar com tudo que não seja o ser. Precisamos eliminar os preconceitos raciais, familiares e de nação, acabar com toda essa falsa educação e com toda essa falsa consciência. É preciso destruir o ego e reduzi-lo a cinzas, a fim de que a essência se expresse em nós. É na consciência que estão os dados que necessitamos para a autorrealização íntima. E isso é vital, urgente, impostergável, inadiável. Até aqui nossas palavras para o dia de hoje. Dentro de 3 minutos, voltaremos à nossa sala de aula, com vídeo e áudio para responder as perguntas que forem apresentadas sobre o tema desta noite. Obrigado.